Wagner, Não leva a nada isso. Essa é a justificativa que o desembargador dá lá na sala do Zap, que numa reunião aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, o presidente falou: nós não nos sentimos confortáveis frente a tanto desemprego, não ao darmos essas liminares, esses mandados de segurança para essas empresas. Por quê? É óbvio que a gente sempre foi pleitear. Peraí, analisa o nosso lado. Você tem um Código Brasileiro de Trânsito, você tem regulamentações, você tem a própria Constituição Federal, leis federais que reservam e preservam direitos garantidos e adquiridos pelo setor de... É óbvio que depois eles alegam o Marco Civil da Internet, a livre iniciativa, a livre concorrência, o CAD, quer dizer, é um arcabouço de aparelhamento público que mostra justamente esse ativismo judiciário e essa desconstrução das leis e da ordem estabelecidas. E é exatamente isso que você acabou de falar. O ativismo judiciário em cima de muita argumentação, poder de convencimento dessas instituições. Então, cara, muitas vezes é muito difícil. Isso. Fala, desculpa. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, eu tenho a solução. A solução. A solução é tiro, pancada e porrada. Tá? Porque a gente está lidando com um bando de vagabundos que é esse pessoal. Então, o que é que eu faço a campanha no meu canal? Entra-se com 1 milhão de ações na primeira instância e elas vão subindo para a segunda instância, de forma que nós vamos fazer uma pressão de baixo para cima, de forma que vai chegar uma enxurrada de processos lá e eles não vão conseguir segurar esse tsunami. Entendi. Quer dizer, então quando você coloca tiro, porrada e bomba, é só uma figura de linguagem. Você não está querendo que os caras saiam na rua quebrando e dependendo. Você está querendo que exista uma quantidade massiva de processos em tudo quanto é vara, de tanto quanto é lugar, para realmente criar essa massa crítica, mostrando, olha, se vocês não quiserem enxergar por bem, vai ser aqui processo. Vamos empilhar processo em cima de processo na mesa de vocês e vocês vão, em um determinado momento, vocês vão ter que... Só que essa é só uma etapa. Essa é a etapa da massificação de informação e de luta no judiciário. Mas precisa do legislativo, você ter leis mais fortes, coesão, inclusive, dos antagônicos e dos interessados. Porque o que acontece nessa polarização que você mesmo colocou? Como eles desconstroem a unidade de quem tem que pleitear isso na justiça ou pelo lado legislativo? É colocando um contra o outro, Wagner. Muitas vezes, tanto o taxista quanto o motorista de aplicativo é usado como, perdão da palavra, idiota útil. Vai lá e quebra o motorista de aplicativo. Vai lá e quebra o taxista. Vai lá. É exatamente isso que a gente está vendo hoje, esses antifas com os bolsonaristas, ou nos Estados Unidos, que a gente está vendo em Chicago, em Minnesota, enfim, toda essa manifestação de um povo querendo, criando uma narrativa, não foi um factóide, porque realmente aconteceu, o policial realmente cometeu aquela atrocidade com o rapaz negro lá e desencadeou tudo isso. Mas aí você vê que existe toda uma politização de algo que se resolveria com as leis constitucionais. Mas o que eles querem? Bagunça. Eles querem justamente esse lado mais progressista, vamos colocar, porque eles se apropriam muito de algumas palavras, transformando algo que é terrível em bonito, em democrático. É o tal da nova língua. Você cria uma língua para desconstruir uma ideia. Exemplo, carona remunerada. Peraí, carona. Não existe carona remunerada, meu amigo. Se é carona, você não tem que pagar. Ah, mas é um aplicativo inovador que cria um mercado de carona remunerada. Peraí, não é carona, então é transporte.
Você está querendo criar um nome bonitinho, nove língua. Você constrói uma ideia e mostra para a sociedade que é algo alterno. Não, é o transporte clandestino. Só que aí eles andam de maneira disruptiva, passando por cima de leis, de estruturas, de regras, e arrebentam com tudo. A Uber, ele foi simplesmente o precursor de muito mais que vem por aí em todos os segmentos. Em todos os segmentos. A gente está falando de algo muito macro. A gente não pode estar falando só do corporativismo, do nosso modal. Isso. Cara, a gente está falando de estrutura econômica mundial. Essas empresas transcontinentais, globalistas, o objetivo delas é isso. E a prova é que nós estamos passando por um tremendo experimento científico. Você vê, o que acontece nos Estados Unidos é exatamente o que está acontecendo aqui e está acontecendo ao longo do mundo, ao redor do mundo. Exatamente a mesma coisa. E sabe quem foi o precursor disso? A porra da Uber. Por isso que você tem razão quando você fala que é uma empresa do mal, a empresa do demônio, a empresa maligna. É exatamente isso, sim. Eu não tiro a sua razão, a sua contundência quando você coloca dessa maneira. E dói ouvir, tá, Wagner? Dói para muitos ouvirem isso da maneira contundente que você fala, que eles falam, esse cara é louco, esse cara fala babando, esse cara fala isso. Ele não passa por um filtro e fala, peraí, ele já foi eu, num passado, lá atrás. Quem de repente ele não está querendo me mostrar que isso vai acontecer? E certamente, meu amiguinho, vai acontecer com você. Mais cedo ou mais tarde. Aí você vai passar a dar razão ao que o Wagner fala, ao que eu falei há 5 anos atrás. E muitos formadores de conteúdo que vendem uma ideia fantástica para vocês, lá atrás também batiam de frente comigo. E hoje, você vê que a narrativa deles é exatamente, a argumentação deles é exatamente o que nós estamos falando. Gente, desculpa, vocês estão sendo usados como inocentes úteis, financiando corridinha baratinha para cliente em que você é o turnover, você vai ser a laranja sugada até o bagaço descartado. Como o Wagner foi contra milhares ou milhões de outras pessoas que estão sendo. Wagner, você queria falar? Eu queria pontuar aí o seguinte. Eu queria pontuar aí o seguinte, duas coisas. Primeiro, que o vínculo de emprego na Califórnia demorou 10 anos para sair. A Uber foi fundada em 2009 e o vínculo saiu agora em 2019. E aí agora a Uber entrou na justiça, judicializou a questão, está lá sob júdice. Tá? Vai resolver isso agora em setembro. Bom, eu acho que é por isso, tá, que o vínculo uma hora vai passar aqui. Se lá demorou 10 anos na Califórnia, imagina no Brasil. Então a minha expectativa é 2024, né? Fazendo um paralelo aí. Eu acho que é por isso que o vagabundo do Travis Kalanick pulou fora da empresa. Porque ele acha, eu entendo, né, ele tem informação privilegiada de que eles não vão conseguir segurar essa mentira, né, porque é uma mentira, e para mim eles copiaram o chefe da propaganda nazista de Hitler, Goebbels, quando disse que uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. Então, para mim, eles usaram de fato essa narrativa de Goebbels para poder implantar na Uber. Então, o Uber é uma mentira, o Uber é uma falácia. Bom, com relação aí, então eu acho que uma hora vai sair o vínculo. Com relação a essa questão aí de carona paga, né, que você falou, carona compartilhada, eu estou aqui, que eu abri aqui um documento que eu estou redigindo e achei num processo que eu comentei isso no meu canal, a expressão ride washing. Ride é carona e washing é lavar. Então, eles pegaram o lava-jato. Do car wash. Lava rápido. Car wash é lava rápido. Eles pegaram exatamente da operação Lava Jato, que é car washing. Aí o juiz aqui, o juiz fez uma metamorfose aqui e escreveu ride washing. Aí tá aqui assim, ó. O termo remete ao fato da Uber, a Uber propagar, né, enganosamente o termo carona compartilhada. Porque acontece,
Quando você está saindo da sua casa, que você vai viajar e está indo para o aeroporto, e aí o seu vizinho sabe que você está indo, você dá carona para o seu vizinho, né? Aí você deu carona para ele. Agora, quando o aplicativo aciona o motorista que está numa determinada área, ele desloca, vai até a casa do cliente, pega o cliente e vai levar no aeroporto. Isso não é carona compartilhada, coisa nenhuma. Isso é uma atividade. Com detalhe, o dinheiro sai da conta desse cara que pediu a carona, né? Ele sai que pediu a carona e vai para a empresa. E a empresa depois repassa uma parte desse dinheiro para quem prestou a carona. Quer dizer, que porra de carona é essa? Isso é uma relação comercial. Inclusive, agora para você ter ideia. Para você ter ideia, agora o Poder Judiciário já está aprendendo as coisas e já criaram o termo alienidade ou alheabilidade, que é um dos pré-requisitos da subordinação. O motorista dirige a noite toda atrás do volante e aí a empresa vai e aliena o produto do trabalho dele. Ou seja, ele não tem acesso a nenhum ao dinheiro. O dinheiro sai da conta do cliente e cai na conta da Uber. Então isso chama alienidade ou alheabilidade, que está inserido dentro da subordinação. Não, sim, perfeito. E da subordinação poderia, inclusive, colocar o fato de ela estar monitorando você através de vídeo e áudio e depois relatando isso em juízo, dizendo que não estava condizente com as regras da plataforma, que você... Então, ela tem que provar, peraí, como é que você consegue saber se ele não estava condizente, agindo de acordo com as regras da plataforma? Você não está lá dentro do carro, ou você está. Se você está monitorando. Se você está monitorando, ele está sendo um subordinado seu. Até quando ele recebe estrelinhas. Até quando ele está sendo avaliado por esse usuário do serviço. Isso é subordinação também. Olha, eu participei de uma palestra aqui em Belo Horizonte, aí falou um desembargador e depois falou um juiz. Quando eu terminei a minha apresentação, eu falei isso que você acabou de falar aí, da questão da espionagem, que a Uber é uma empresa de espionagem depois de um negócio de transporte de passageiros. Aí o desembargador virou e falou assim, o difícil é provar isso que você acabou de falar. Wagner, porque a Apple tinha mostrado lá atrás, o ano passado, retrasado, que ela usou, sim, todo o banco de dados de clientes da própria Apple e colheu todas as informações de maneira ilegal e compartilhou essas informações junto a outras plataformas. Isso foi denunciado ao público há coisa de 2 anos atrás. Quer dizer, você percebe que ela faz sim espionagem, não só a espionagem industrial, corporativa, como também a espionagem junto aos parceiros. Hoje ela vem com aquela história, não, se você me der autorização, a gente vai mandar um ultrassom para o seu PDV, e o seu smartphone vai receber essa informação, ela é criptografada, então fique tranquilo, ela vai ficar arquivada no seu celular, não vai subir para nuvem nenhuma. Cara, para, irmão, já está sendo monitorado, isso há muito tempo, vocês sabem. Tanto é que existem inúmeras situações quando ela desconfia, inclusive, de rotas, de localizações, de cliente que cancela a corrida, de motorista que cancela a corrida e depois o cliente reaparece num ponto onde ela e o motorista queria fazer estão no mesmo ponto de geolocalização. Isso daí tudo é uma maneira de controlar, de subordinar a relação comercial que, peraí, não. Então, você está roubando o meu cliente? Meu cliente. Você, meu funcionário, está roubando o meu cliente? Peraí. Ele não está roubando o cliente. Se de repente não está bom aquela relação comercial, ele tem todo o direito, não teria direito, à livre escolha e simplesmente começar uma outra relação comercial, já que não existe envolvimento
por parte do motorista e da empresa. Porque se existe realmente essa subordinação, esse envolvimento, meu amigo, qualquer juiz, qualquer desembargador, qualquer ministro, ele não pode se fazer de cego e não enxergar que existe sim uma subordinação e uma imposição de cumprir as regras, enfim, impostas de maneira autocrática, porque senão nem logo o aplicativo do rapaz, do motorista, do parceiro. Cara, é simplesmente a construção de uma realidade. É o tal da nova língua, que eu falei lá. Nova língua, o cara transforma algo que é a carona, que é algo que, como você mesmo exemplificou, pega o amigo e leva para determinado ponto. Se o cara quiser dar uma gorjeta, uma gratificação para ajudar no combustível, beleza. Se não, nunca mais dá carona. Não é o caso. Não é o caso. E eles vão mudando. E essa nova língua, essa nova argumentação, apresentação no label, na embalagem, como é que é? Na etiqueta deles, eles mudam sempre a etiqueta, o label deles. Agora, hoje, eles chamam de mobilidade, um aplicativo de mobilidade. Mobilidade? Agora a gente pode falar de quarentena, porque você viu São Paulo? O que ficou São Paulo antes dessa quarentena imposta? Cara, não tinha mais horário do rush, era o dia inteiro o horário do rush. O dia inteiro era rush. E você via ônibus vazio, você via metrô vazio, você via trem vazio e carro com motorista e 2, 3 pessoas atrás. 2, 3 pessoas atrás. Motorista, carro, o dia inteiro. Porque ficou muito mais barato o cara utilizar o serviço de mobilidade urbana por aplicativo do que usar o transporte de massa. Quer dizer, os caras desconstruíram toda uma palavra, mobilidade urbana, uma frase, mobilidade urbana, por um conceito fictício. E as pessoas compram, Wagner, e aceitam. Por quê? Porque é conveniente, porque ela está pagando mais barato do que ela pagaria até um estacionamento no centro da cidade, do que ela pagaria se fosse mesmo pelo transporte coletivo. Ela precisa de um ônibus, um metrô, um outro ônibus, ou ônibus, um metrô, um táxi. Isso fica mais caro do que ela pegar o aplicativo aqui, com 2, 3 pessoas em determinado ponto. É aí que está o X da questão. Não é mobilidade, é o contrário, cria um caos no sistema de transporte, no sistema de tráfego viário das grandes cidades, das grandes metrópoles. No mundo, não só aqui em São Paulo. Isso não é só coisa de São Paulo ou de Belo Horizonte. As maiores metrópoles do mundo estavam passando antes da pandemia por essa situação.